Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus volta, pessoal, e nesse vídeo vamos abordar a atividade 1 de manutenção e patologia das edificações, matéria extremamente importante na formação de um engenheiro civil e muito legal, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Matheus, sou engenheiro civil por formação e a minha especialização é em cálculo estrutural, pessoal. Além disso, sou professor acadêmico há anos. E através desse canal aqui no YouTube ajudo vários alunos de diferentes cursos com diferentes atividades. Bom, e hoje o foco é a atividade 1 de manutenção e patologia das edificações. Pessoal, estou ajudando vários grupos de estudo, vários alunos nessa matéria, na matéria também de planejamento estratégico, em todas as matérias do curso. Então, precisando de qualquer atividade ou mapa, precisando de uma força, me manda um WhatsApp, vai ser um prazer ajudá-lo, tá bom? Queridos, vamos abordar então essa atividade hoje, pessoal, de manutenção em patologia, atividade bem legal. E aí, pessoal, na atividade a gente tem duas patologias. A gente tem no estudo de caso, duas figuras que representam essa patologia. E aí, se a gente analisa bem, ó, já vou dar a dica, hein? A gente vê aqui, ó, corpos d'água, ou seja, possíveis corpos hídricos no solo, ou seja, infiltrações que vão subindo, ascendendo através da alvenaria da nossa edificação. E aí, se a gente olha internamente, olha lá o que a gente tem internamente. Então, cabe a vocês agora identificar esse tipo de patologia. Lembra qual é? E além disso, no estudo de caso B, a gente tem essa patologia. E aí, repara que a gente tem uma edificação. Esses traços representam rachaduras. E aqui, pessoal, tem um indicativo bem interessante. Olha aqui, ó. Tá vendo que essa linha tracejada representa a base da nossa edificação. Ou seja, a base tem um desnível aí, né? A gente vê que o ponto inferior da base tá descendente. E aí, pessoal, qual é o tipo de patologia temos? Acho que a 3 é ainda mais evidente, que é o que? Recalque diferencial. Bom, dado isso, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre recálculo diferencial. Talvez é o mais complexo, dado a quantidade de soluções, além disso, dado também o fenômeno físico em si. Então vem comigo, pessoal. Bom, meus queridos, então a gente está aqui com a nossa atividade 1 de manutenção e patologia das edificações. Bom, como a gente viu, pessoal, nosso estudo de caso B lá da atividade trata-se de recálculo diferencial, mas afinal de contas, o que significa isso? Bom, pessoal, recálculo diferencial nada mais é do que um fenômeno responsável por causar movimentação descendente da fundação da edificação. Então a gente tem nossa edificação e toda e qualquer edificação vai ter uma espécie de fundação, seja ela rasa ou profunda. Todo mundo sabe disso, fundação direta ou indireta, beleza? E além disso, pessoal, junto com o movimento descendente da fundação, naturalmente, tem o movimento descendente da edificação como um todo. O principal sintoma, ó, pega a dica, o principal sintoma desse tipo de patologia são as fissuras das alvenarias, ou seja, as fissuras que vão coincidir nas paredes, pessoal, que podem evoluir para trincas, rachaduras, fendas e até mesmo colapso da edificação. Lembra, pessoal? Eu acredito que em construções civil, materiais das construções ou tecnologias de construção, alguma coisa nesse sentido, vocês viram a evolução de uma fissuração. Então a gente pode, inicialmente a gente tem pequenas aberturas que são quase imperceptíveis, que a gente chama de fissura. E aí essas fissuras podem evoluir, ou seja, tomarem maiores proporções, que aí pode virar uma trinca. Se a trinca continua evoluindo, isso pode se tornar uma rachadura e, por fim, a fenda, que é a maior das aberturas que a gente tem. Depois disso, pode até chegar ao colapso da estrutura naturalmente, beleza? Porque a gente tem que a desagregação, quase não sai, hein? A desagregação dos materiais compostos, ou seja, a ruptura ou a descontinuidade da nossa alvenaria. Beleza, pessoal, então a gente sabe a definição de recálculo diferencial. Aqui eu trouxe algumas figuras, algumas ilustrações. Bom, repara que essa aqui é justamente a ilustração da nossa atividade. Anteriormente a base estava aqui, só que essa base que estava aqui, olha lá, tá aqui. Então, ó, nossa base tá assim, ó, tá cedendo, tá vendo? Essa extremidade aqui tá descendo. Então, isso vai gerar o quê? Movimento descendente.
e, consequentemente, rachaduras na alvenaria, que é o que a gente pode identificar aqui, ó, nesses traços, meus queridos. Um ponto interessante é que essas rachaduras... Ah, tá aqui, quase. Essas rachaduras, pessoal, geralmente elas sempre coincidem com locais onde a gente tem descontinuidade da alvenaria, ou seja, portas, também a gente tem janelas. Então tudo isso pode contribuir, tá bom? Pode surgir nessas regiões. É mais comum, não que vai ser necessariamente nessas regiões, porém é mais comum. Bom, além disso, eu trouxe uma outra foto aqui que ilustra a realidade, um caso real de recálculo diferencial, e a gente pode ver nitidamente que ocorre. Essa foto retrata a realidade dessa. A gente tem uma extremidade da edificação que sofreu recalque e a gente tem isso. Então, ó, essa ponta está lá embaixo, ela afundou, e a outra ponta ainda não afundou, ou afundou em uma proporção menor. Eita, gente, meu teclado tá louco aqui. Em uma proporção menor. E aí se torna essa configuração horrível, beleza? Tranquilo? Então, diz respeito a todo e qualquer estado limite de serviço, né? O ELS, famoso ELS. Lembra lá do dimensionamento, né? Então, ó, tem esse caso. E aqui eu trouxe mais uma figura que ilustra, pessoal, a consequência ou o principal sintoma do recálculo diferencial, que são o que? Rachaduras. E a gente vê que a rachadura se estende ao longo de toda a parede, beleza? Bom, continuando então. Beleza, a gente já identificou o problema, já sabe do que se trata, qual a definição dele, quais são os sintomas. Ok, diagnóstico feito. E agora, a gente precisa propor soluções, afinal somos engenheiros e, portanto, propomos e resolvemos problemas. Propomos soluções e resolvemos problemas. Quais são as soluções possíveis no caso de recálculo diferencial? Ora, a gente tem várias, pessoal, mas as mais usadas são estaca raiz e estaca mega, quando diz respeito à fundação. Lembra que recálculo diferencial, por definição, faz com que haja o deslocamento descendente da fundação. Portanto, a gente vai atuar na fundação. Como isso? Fazendo, aí depende, né? Depende se já é uma estrutura edificada. Se for o caso, a gente faz um reforço da fundação através de uma dessas opções, estaca raiz ou estaca mega. Além disso, quando é uma estrutura que ainda está fazendo, né, que ainda está no seu processo de andamento, a gente pode fazer a troca de solução. Na verdade, a troca é meio custoso, caro, né? Mas ainda assim é menos ruim. Só que o ideal é identificar o tipo do solo. Essa é a grande questão, que vai determinar isso intrinsecamente é o tipo do solo. Solos moles, pessoal, são suscetíveis a deslocamentos no decorrer do tempo. Lembra qual a definição de solo mole, solo fino? Então, solo mole ou solo fino, tanto faz, significa que a granulometria é majoritariamente composta de argila, pessoal. Ora, se argila, lembra lá de mecânica dos solos. Qual a definição de argila? São grãos cujo diâmetro é ridiculamente pequeno. E, portanto, quando a gente está na situação saturada ou a gente tem um nível de água no nosso solo, a expulsão da água, ou seja, o escoamento da água, se dá de forma muito lenta, muito lenta. Por quê? Porque o espaço para que haja percolação da água é muito curto, dado que os grãos são minúsculos. Então, esse movimento de percolação da água, essa extrusão da água se dá de forma bastante lenta. O grande problema é que ela se dá de forma lenta e à medida que o tempo vai passando e há essa movimentação da água, a tendência é que, dado a carga que está lá em cima, o solo vai rebaixando, entendeu a ideia? E aí, com o decorrer do tempo, pode ocorrer movimentos descendentes da sua edificação. Portanto, nesses casos, sempre, pessoal, a gente usa geralmente estaca raiz ou estaca mega. São estacas do tipo profunda ou indiretas, tanto faz. E elas têm, por definição, pessoal, elas atingem lá embaixo, são estacas profundas. Então, tem uma grande altura de ancoramento definida por essas estacas, sem contar que dependendo das estacas, não necessariamente essas duas, mas tem outras que a gente penetra até achar o impermeável. O impermeável é a rocha, né? Então tem várias soluções, mas fundamental, pessoal, para que não haja esse tipo de problema é uma boa análise e uma boa sondagem do solo. É essencial conhecer bem o solo no qual a edificação será constituída, beleza? E por último, pessoal, outra solução é em casos de aterro, né? A gente vai e usa o que? Muros de arrimo ou muros de contenção. Bom, falando um pouco sobre estaca raiz, a estaca raiz
é a solução mais indicada para o reforço de fundações, sem dúvida, pessoal. Uma solução que apresenta excelentes resultados. E por que isso, pessoal? Porque ela tem a capacidade de perfurar terrenos muito duros, ou seja, matacões, por exemplo. Então não é um empecilho ou um obstáculo para o uso desse tipo de solução, além de ser possível a execução em qualquer tipo de terreno e em direções especiais, por exemplo, inclinada. Lembra que em muito, não sei se a gente pode classificar como muitos, mas em casos especiais não é possível realizar a alocação da estaca de forma vertical. Então é preciso executar fornecendo, imputando uma determinada inclinação, e a estaca raiz corresponde a esse fator perfeitamente. Além disso, pessoal, com relação um pouco às características da estaca raiz, a gente pode destacar aqui a alta capacidade de carga, perturbação mínima do ambiente circunstante, ou seja, a execução dela não causa grandes perturbações ou incômodos na vizinhança do terreno no qual ela está sendo instalada, moldagem loco, inteiramente. Além disso, ela é armada ao longo de todo o seu comprimento. Lembra, né, pessoal, aquele casamento maravilhoso entre concreto e aço. Concreto, excelente a resistência à compressão. Aço, excelente a resistência à tração. Essa armadura evita que haja fissuras do nosso concreto, que vai ser o constituinte da nossa estaca raiz. E além disso, elevada tensão de trabalho do corpo da coluna, ou seja, do fuste, e recalque muito reduzido, pessoal. Beleza? E aí eu trouxe um esquema que retrata as etapas de execução da estaca raiz. Então, primeiro a gente tem aqui o nosso sistema mecânico, e a gente vai fazer a perfuração para instalar a estaca. A gente faz a perfuração e aí, olha lá, vai instalando aquelas que a gente chama de vestimentas, no qual vai ser inserido o concreto, né, nas etapas posteriores. Então a gente instala faz a perfuração, instalou essa vestimenta, beleza. Uma vez feito isso, a gente vai insere o que, pessoal? Nossa, está chato isso aqui, hein? A gente insere a nossa armadura. Então coloca a armadura, e à medida que eu vou colocando a armadura, eu vou retirando isso daqui. Depois disso, o que a gente faz, pessoal? Vem com esse caminhãozinho maravilhoso aqui, ó, e coloca o que? Injeção de concreto, pessoal, no interior do nosso furo, né? Para onde vai ser alocada a nossa estaca raiz. Nossa, meu slide está andando aqui aleatoriamente, hein? Então a gente tem a injeção do concreto, e aí, ó, à medida que vai injetando, vai tirando a vestimenta, até que na situação final, né, a gente tem a retirada de todos os tubos que são usados para sustentar o nosso concreto. E aí, por fim, olha lá, fica a estaca concretada, beleza? Tá aqui a estaca pronta, armada, beleza? Entendeu a ideia, pessoal? Bem legal, né? Então esse é o processo de execução da nossa estaca raiz. Outra solução que eu apresentei é a estaca mega, também bastante utilizada. Bom, essa estaca ela é muito utilizada. Primeiro, dado o aspecto econômico, porque ela é bem mais barata do que a estaca raiz. A estaca raiz apresenta resultados incríveis, tem várias vantagens, porém é bem caro, né, pessoal? A gente faz o aluguel dessa máquina aqui. A gente fala com a empresa responsável pela prestação de serviço de fundações, em processos de execução de fundações, e aí a gente faz contrato e aluga 1, 2, 3 dias, depende da hora, né? Só que é um preço muito elevado, pessoal, é bastante expressivo. Por isso que em pequenas construções dificilmente você vai ver a utilização desse tipo de estaca, porque realmente é um preço elevado. Então a estaca mega é interessante porque ela se apresenta como uma alternativa mais barata. E além disso, com relação ao seu processo executivo, é uma estaca cravada, ou seja, é estaca prensada, pessoal. A gente vai prensar essa estaca no solo. Ele é cravado em segmentos de concreto pré-moldado, com auxílio de um macaco hidráulico. Então a gente tem um macaco hidráulico, a gente tem um cabeçote, e aí esse macaco hidráulico vai aplicar golpes nesse cabeçote, de forma que esse segmento de concreto pré-moldado vai cravando no solo. A gente vai fazendo isso continuamente para cada segmento, e o aglomerado, a junção desses segmentos vai formar a nossa estaca final. Beleza? Bom, pessoal, a principal vantagem dessa estaca é o fato de dispensar demolições durante a execução. Afinal, ela é cravada.
As estacas megas podem ser compostas por concreto moldado, também perfil e tubos metálicos, muito comum, e a sua cravação não produz impacto ou vibração, tendo em vista que o seu princípio de funcionamento é de ação-reação e a sua aplicação se faz por meio hidráulico, pessoal, bem interessante. E aí, eu trouxe aqui também pra gente tá aqui, ó, uma figura no qual a gente tem a ilustração de uma estaca mega. E a gente verifica, ó lá, os segmentos de concreto pré-moldado, tá vendo lá, de pré-moldado que foram cravados no solo. Entendeu a ideia? E aí, pessoal, aí, o que eu fiz? Calma aí, pessoal. E além disso, é porque agora vai ter um vídeo que eu vou mostrar pra vocês, muito interessante, em relação a estaca cravada ou estaca mega, tanto faz, de cravação. Bem interessante a gente ver, através da utilização do macaco hidráulico, a prensagem, ou seja, a execução e o processo de estaqueamento da nossa estaca mega. Vou mostrar pra vocês agora, ó, vem comigo. Bom, pessoal, então aqui a gente tem um vídeo que eu falei pra vocês, está disponível no YouTube. Devo dar os créditos aí para Técnicas Pessoais de Engenharia Limitada, que é o canal qual disponibilizou esse vídeo na plataforma do YouTube. E aí, ó, pessoal, vocês podem inclusive acessar na casa de vocês, olha que interessante. Aqui a gente tem o nosso macaco hidráulico, que é amarelo, e abaixo dele tem atrelado um bloco de pré-moldado de concreto, que é um dos segmentos que constitui a nossa estaca mega. E agora eu vou dar o play aqui para vocês visualizarem a execução, olha que interessante. É um vídeo bem curto, de 1 minutinho, olha só. Um novo elemento pré-fabricado foi colocado sobre o anterior, o macaco hidráulico foi instalado, os calços metálicos estão sendo adicionados e vamos colocar a bomba hidráulica para funcionar. Está sendo acionada, o macaco está reagindo contra a estrutura, empurrando o elemento pré-fabricado da estaca para baixo. Uma força vertical descendente, de modo que o bloco essa estaca está sendo cravada para uma carga máxima de 30 toneladas para reforço de fundação de uma residência, onde fissuras ocorreram nas paredes em decorrência de recalque de fundações. O macaco é retirado, o elemento metálico, calço metálico é instalado, o macaco é recolocado, os calços vão ser instalados novamente, a bomba hidráulica é acionada e o elemento pré-fabricado continua descendo, sendo cravado. Pronto, meus queridos. Entenderam? Então eu queria fazer esse vídeo para vocês, porque eu acho que é bem ilustrativo. Se você é um imigrante brasileiro. A verificação de como funciona, pessoal, esse tipo de fundação, ok? Bom, sendo assim, eu vou ficando por aqui então, pessoal. Espero realmente que vocês tenham compreendido. O objetivo aqui foi compartilhar um pouco desse conhecimento, discutir um pouco com vocês sobre o tópico de fundações e sobre o tópico de recálculo diferencial e suas respectivas soluções, que é muito legal, pessoal. Muito legal mesmo. Bom, vou ficando por aqui então, o vídeo já ficou um pouco extenso, então se você precisar de ajuda nessa atividade, no mapa dessa matéria, ou qualquer outra matéria, é só me mandar um WhatsApp, meu número tá na descrição desse vídeo, será um enorme prazer ajudá-lo, tá bom? Queridos, então fiquem com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!